Quero agradecer a Deus por mais esse dia de vida, pela minha vida e pela vida da minha família. A minha fé é baseada na Bíblia, nos 66 livros da Bíblia, texto e contexto. Essa é a minha crença, isso que eu acredito. Eu acredito que quem escreveu a Bíblia foi Deus, embora o homem tentou, desde quando existe a Bíblia, destruir a Bíblia, embora o homem tentou contaminar de todas as formas a Bíblia, de tirar versículos, tirar palavras, de colocar palavras, de introduzir heresias, mas Deus fez a Bíblia perfeita, matematicamente perfeita. A estrutura da Bíblia é tão perfeita que, se você tiver o desejo de conhecer a verdade e você lê uma Bíblia contaminada, sem que ninguém te explique, você vai descobrir que essa Bíblia está errada. Por quê? Porque Deus fez a Bíblia texto e contexto. O Velho Testamento fala do Novo Testamento, o Novo Testamento fala do Velho Testamento, e as palavras se encaixam perfeitamente, uma coisa explica a outra, a própria Bíblia se explica. Portanto, não é necessário a gente estudar a Bíblia através de livrinhos, revistinhas que o homem escreve, porque Deus fez a Bíblia tão perfeita que ela mesma explica para você as dúvidas que você possa ter. Mas uma coisa é importante você entender, que a Bíblia não foi feita para ser entendida, mas foi feita para ser lida, porque não há homem na terra com capacidade suficiente para entender toda a Bíblia, até porque ela foi escrita por Deus. É um livro de mistérios, é um livro de profecias, é um livro que conta o projeto de Deus para o ser humano, quem é Deus, como Deus pensa, o que Deus preparou para o ser humano e o que Deus quer do ser humano. Essa é a palavra mais importante que existe na terra, é a única palavra que pode transformar a gente em um ser humano. Porque por mais que você ache que você seja sabido, seja educado, por mais que você ache que você seja competente, seja inteligente, capacitado cientificamente ou tecnicamente, você sem a Bíblia, você vai continuar à mercê dos seus instintos animais. Por isso que a pessoa, no caminhar da vida, ela mesmo alcançando todos os sucessos materiais, mesmo realizando todos os seus sonhos, às vezes ela se perde porque não foi educada o suficiente para controlar o seu instinto animal e não tem um objetivo. Quando acontece uma tragédia ou acontece uma coisa que ela não suporta, ela se perde, porque ela não conhece o projeto de Deus, esse projeto maravilhoso de ressurreição e vida eterna, e ela não tem a palavra de Deus dentro do coração dela, dentro da mente dela, aí ela não resiste ao poder do mal e sucumbe ao mal. Por isso a palavra de Deus ela é tão importante. Se você quiser ser feliz amanhã, se você quer ver a sua família feliz amanhã, você tem que ler a Bíblia, amar a palavra de Deus, buscar colocar dentro da sua casa, dentro da sua família, a palavra de Deus, para que amanhã você não venha colher os frutos da desilusão, os frutos das consequências ruins, porque os filhos, os nossos cônjuges e nós mesmos,
estamos vivendo em um mundo cruel, em um mundo com pensamentos totalmente contra a família, e nós somos contaminados por esses pensamentos todos os dias, e a palavra nossa não vale nada, nem para os nossos cônjuges, nem para os nossos filhos. Mas quando a gente traz para dentro do seio da nossa família a palavra de Deus, as pessoas que aceitam essa palavra, elas se tornam pessoas humildes, elas se tornam pessoas com um projeto de futuro, elas se tornam pessoas responsáveis, elas aprendem a olhar com olho bom a vida que ela tem e aprendem a investir no mais importante, que é no futuro, no mundo maravilhoso que Deus tem preparado para nós. Louvado seja Deus. Nós estamos lendo o livro de Mateus, capítulo 26, que diz a palavra do Senhor assim: e aconteceu que quando Jesus concluiu todos esses discursos, disse aos seus discípulos: bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Depois os príncipes dos sacerdotes e os escribas e os anciãos do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás, e consultaram-se mutuamente para prenderem Jesus com dolo e o matarem. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. Irmãos, aqui nós vemos um exemplo claro que os crentes, a própria igreja, o sumo sacerdote, que deveria pregar o amor, que deveria pregar o bem, que deveria amar a Deus em todas as coisas, que lá no Pentateuco já estava claro essa lei: amar a Deus de todo o teu coração e ao próximo como a si mesmo. Essa lei já existia lá no Velho Testamento, mas o que é que eles faziam? Não tinham compromisso com Deus, serviam a religião, serviam a doutrinas de homens. Era mais importante a doutrina do homem do que a verdade de Deus, do que a verdadeira palavra de Deus. E com isso estavam maquinando matar o justo. Por quê? Porque aquele justo pregava a verdade, e o religioso foge da verdade. A pessoa egoísta, o psicopata, o sociopata, o ignorante, o tolo, ele foge da verdade, ele não enfrenta a vida, ele não enfrenta a verdade, ele prefere andar por caminhos que vão levar ele à destruição, mas não aceita a verdade. Versículo 6: e estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça quando ele estava sentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isto, indignaram-se, dizendo: por que esse desperdício? Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhes: por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Aqui nós vemos uma passagem muito interessante, porque os discípulos, ao invés de dar valor àquela atitude daquela mulher, de estar reverenciando Jesus, reconhecendo Ele como o pastor, como o rei, como Deus, o que eles fazem? Eles reclamam que, ao invés de fazer esse agrado a Jesus, deveria se vender
perfume e dá o dinheiro para os pobres. Quando a gente lê assim friamente, sem entender o contexto, a gente não consegue ver a intenção que está aqui. Mas se você ler a Bíblia lá no livro de João, capítulo 12, versículo 6, você vai ver que a Bíblia relata que Judas era ladrão. Então vamos supor, se vendesse esse perfume e colocasse o dinheiro na caixinha que os discípulos tinham, o dinheiro coletivo que eles tinham, Judas ia roubar o dinheiro. Ele estava de olho, era no dinheiro. Como tem muitos pastores que usam o nome dos pobres, usam a foto do pobrezinho coitadinho, usa o nome dos doentes, dos fracos, dos oprimidos, para no final ganhar dinheiro. Estão pensando só no dinheiro. Por isso que é importante o texto e o contexto disso aí. E Jesus, quando fala aqui no versículo 11, ele cita Deuteronômio capítulo 15, versículo 11, né? A mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que, onde quer que este evangelho seja pregado, em todo o mundo, também será referido o que ela fez para a memória sua. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: que me quereis dar, e eu vou-lo entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata, e desde então buscava oportunidade para o entregar. Aqui nós vemos também que já havia uma profecia lá no livro de Zacarias, capítulo 11, versículo 12, sobre essa passagem que eles iam vender Jesus por 30 moedas de prata. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos juntos de Jesus, dizendo: onde queres que preparemos a comida da Páscoa? E ele disse: ide à cidade a um certo homem e dizei-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. A Páscoa foi instituída por Deus e toda a instituição dela, o rito, está descrito lá no livro de Êxodo, capítulo 12, não é? E aqui tem uma coisa interessante também, que quando Jesus manda os discípulos lá, ele não relata aqui na Bíblia o nome dessa pessoa. Muitas pessoas aí pesquisando livros extra Bíblia, fora da Bíblia, dizem que é o fulano ou ciclano, mas nós não podemos ir além do que está escrito. Quando Deus quis falar o nome da pessoa, falou. Quando Deus quis falar a idade, falou. Quando Deus quis falar o lugar, Ele falou. Quando não quis falar, não falou. Nós temos que nos ater àquilo que está escrito. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E enquanto eles comiam, disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. Aqui nós vemos essa profecia lá no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 26. E respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? Ele disse: tu o disseste. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos,
porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Nesse versículo aqui, nós vemos cumprir a profecia de Êxodo 24:8, de Levíticos 17:11, de Jeremias 31:31, que fala sobre a remissão pelo sangue. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Uma coisa importante aqui também, que a Bíblia relata que eles estavam tomando o fruto da vide. Fruto da vide, que eu sei, é suco de uva, porque na parreira de uva não dá vinho alcoólico. Então Jesus lhes disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Aqui Jesus cita uma profecia de Zacarias, capítulo 13, versículo 7. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Aqui Jesus mostra um exemplo do crente iludido, o crente que não assume a sua fraqueza, não assume que a sua fé é pequena, que o seu amor por Deus é pequeno, que o seu amor pelas pessoas é pequeno. Porque quando você assume a sua condição, você pode melhorar ela, você pode achar uma solução real para a sua fraqueza, não é? Tanto que quando Pedro diz que ele não iria fugir, Jesus já avisa para ele: antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. E a gente muitas vezes quer fingir que é crente, mais crente que todo mundo, querendo dar lição de moral para todo mundo, querendo achar que a gente é melhor do que todo mundo. Mas quando acontece qualquer coisinha, a primeira coisa que a gente faz é negar a Jesus, não é? Por quê? Porque somos fracos. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então, nem 1 hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aqui Jesus faz uma referência ao livro de Efésios, capítulo 6, que fala sobre você orar sem cessar. Por que nós temos que orar? A oração é para nos transformar. Quando você ora, você começa, primeiro, a admitir a fraqueza da sua carne. Segundo, a entender que você não tem poder nenhum. Terceiro,
a saber que Deus pode te dar a vitória, que Deus pode te ajudar no momento da dificuldade, no momento da fraqueza, no momento do impossível, no momento da perseguição, até no momento da morte. É o único que pode te ajudar, é Deus. O único que pode prolongar seus dias de vida, os dias de vida das pessoas que você ama. O único que pode te dar a ressurreição e a vida eterna é o próprio Deus. Por isso nós temos que ter um relacionamento de intimidade com Deus. E indo segunda vez orou dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Nós vemos aqui um relato de Jesus, que ele, como homem, ele vai orar, e ali ele tem uma visão do que ia acontecer com ele, todo o sofrimento pelo qual ele ia passar. E ele, mesmo sabendo tudo que ia acontecer, ele resolve assumir toda aquela dor, todo aquele sofrimento, toda aquela tragédia que aconteceu com ele. Por quê? Como ele disse: eu vim para cumprir, porque está escrito. Para cumprir, porque havia já as profecias falando o que ia acontecer. Tanto é que ele relata tudo que ia acontecer. Ele já sabia que ele ia ser crucificado, ele sabia que ele ia apanhar e vai morrer fora. Mas ele mostrou que o verdadeiro cristão, ele luta para cumprir as Escrituras, não importa se ele vai morrer. Assim como o verdadeiro marido, a verdadeira esposa, o verdadeiro filho, o verdadeiro irmão, ele luta para o bem-estar da família. Às vezes o corpo dele está pedindo uma coisa, mas ele tem que colocar em primeiro lugar o que é mais importante, que é a família, é o cônjuge, é o filho, é o pai, é a mãe, não é? Para isso somos chamados. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão, com espadas e porretes, vinda da parte dos príncipes, dos sacerdotes e dos anciãos do povo. E o traidor tinha-lhes dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi, e beijou-o. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que viestes? Então, aproximando-se eles, lançaram a mão de Jesus e o prenderam. Aqui se cumpriu o que dizia lá em Salmos capítulo 41, versículo 9. E eis que um dos 12 que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse-lhe: mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Irmãos, aqui tem uma passagem muito importante para que você entenda o contexto da Bíblia. Aqui conta um relato que um dos discípulos puxou da espada e feriu o servo do sumo sacerdote. Mas quando você lê o contexto da Bíblia, não é? Você vai ver que quem puxou essa espada foi Pedro. A Bíblia deixa claro, em outros livros do Novo Testamento. E o servo do sumo sacerdote era Malco,
não é? E quando Jesus fala aqui, todos que lançarem mão da espada, a espada morrerão, Jesus está falando sobre uma profecia, uma lei de Deus que já havia sido escrita no livro de Gênesis capítulo 9, versículo 6. Primeiro livro da Bíblia já dizia: ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai e que Ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, cumpriria as Escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Olha, aqui Jesus cita, por exemplo, um exemplo que tem lá no livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo 17, livro de Isaías 53, 7, não é? Lá no livro de 2 Reis, que fala que Eliseu, quando estava em uma situação muito difícil, Deus manda um exército de anjos para defender ele, não é? E Jesus diz aqui, olha, como se cumpriria as Escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Se você ler o livro de Isaías 53, você vai ver descrevendo claramente isso. Então disse Jesus à multidão: saístes como para um salteador, com espadas e com porretes, para me prender? Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas tudo isso acontece para que se cumpram as Escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. E os que prenderam Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. Olha aqui mostra claro que lá estava a igreja. Os escribas eram as pessoas que escreviam a Bíblia. Mas por que eles então não reconhecem que estavam cometendo um erro absurdo de maltratar, humilhar, espancar e crucificar um justo? Por quê? Por causa da religiosidade que continua até hoje matando milhares e milhares de pessoas, escravizando milhares e milhares de pessoas em nome de Deus. Muitos, com a mesma Bíblia que eu tenho na mão, continuam mentindo para as ovelhas de Deus, continuam saqueando as ovelhas de Deus, continuam prendendo as ovelhas de Deus e matando, né? Muitas vezes matando fisicamente, muitas vezes matando espiritualmente. E Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, e entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Ora, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus para poderem dar-lhe a morte, e não o achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas. Mas por fim chegaram duas. Aqui também é para se cumprir uma profecia que tinha lá no livro de Salmos, capítulo 27, versículo 12, e Salmos, capítulo 35, versículo 11. E disseram: este disse: eu posso derribar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe: não responde coisa alguma ao que estes depõem contra ti? E Jesus, porém, guardava silêncio, e insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe: conjuro-te pelo Deus vivo, que não digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhe Jesus: tu o dissestes. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Aqui Jesus citou a profecia de Daniel, capítulo 7, versículo 13, citou
uma profecia de Salmo 110, capítulo 1, e Apocalipse, capítulo 1, 7, que está profetizado lá, que eis que virá com as nuvens e todo olho o verá. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou, para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia. Aqui o sacerdote, ele toma essa atitude de rasgar as roupas, porque já era um procedimento que os profetas faziam. E se você ler lá no livro de 2 Reis, capítulo 18, versículo 37, e 2 Reis 19, 1, você vai ver outros sumos sacerdotes tomando a mesma atitude. Que vos parece? E eles respondendo disseram: é réu de morte. Aqui também eles estão seguindo a lei de Levíticos, capítulo 24, versículo 16, que aquele que blasfemava contra Deus era réu de morte. Então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam. Também para se cumprir o que estava profetizado no livro de Isaías, capítulo 50, versículo 6, e Isaías 53, 3, dizendo: profetiza-nos, Cristo, quem é o que te bateu? Ora, Pedro estava sentado fora no pátio, e aproximando-se dele uma criada, disse: tu também estavas com Jesus o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento: não conheço tal homem. E logo depois, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar, a jurar, dizendo: não conheço este homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que ele dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Muito bem, irmãos, essa palavra maravilhosa de Deus, que conta esse relato, que foi a maior tragédia que já aconteceu na humanidade. A igreja, o crente, o escriba, o sumo sacerdote, os anciãos, as pessoas que se diziam do bem, pegam um justo na frente da sua família, na frente dos seus amigos, um homem que não tinha cometido nenhum erro, só pregou o bem, só pregou a verdade, e não só humilham, maltratam, mas crucificam cruelmente. Isso de certo tem que servir de exemplo para nós, e de exemplo também aqui da atitude de Pedro, que achava que era forte, e na hora da dificuldade ele descobriu que ele era fraco. Era um homem bom, mas era fraco, assim como nós. Amém?